E aí você fez uma sequência onde cada vez mais época foi chegou para... a faculdade de filosofia, né? Sim. Em seguida fiz vestibular na UERN, a antiga FURN, né? Faculdade de Educação. Eu fiz faculdade de filosofia, eu fiz para ciências sociais e posteriormente fiz pedagogia. E como foi a sua participação no Colégio Diocesano Santa Luzia, que você marcou uma presença no colégio muito forte, não foi? Em 1970, foi criado o Ginásio Centenário. Sim. E a essa época, eu trabalhava já no curso pedagógico, lá na faculdade, no colégio normal, né? E me conhecendo, me convidou para... Tá certo. E também através de Mundinha. Eu comecei no Colégio Diocesano via Ginásio Centenário. Dona Luísa Leão, que era professora de Geografia, foi para Campina Grande e eu fui substituí-la também. E daí eu ingressei como professora de Geografia e na reforma de ensino médio eu passei a coordenar o ensino de primeiro e segundo graus, como supervisora. Então, daí eu trabalhei 17 anos no Colégio Diocesano, que foi uma escola muito importante para mim. Eu imagino. Eu imagino. Minha prática profissional. Eu imagino. Devo muito ao colégio nessa experiência. E você já conhecia Mundinha? Porque Mundinha também é daquela região, não é? Exatamente. Conheci Mundinha. Mas já conhecia antes desse encontro no Colégio Diocesano? Olha, nós nos conhecíamos em férias, quando ela ia a Janduís, né? Sim. E depois nos aproximamos mais aqui em Mossoró. Companheira no colégio durante muitos anos, não foi, né, tempo todinho, ainda uma grande escola, o Diocesano, não é? Uma escola, grande realmente. Formação muitas gerações aqui. Ainda hoje, sempre que lá encontro ex-alunos, aquela satisfação de vê-los grandes. Eu também passei 2 anos no Diocesano. Primeiro e segundo ano, naquela época, chamava científico. Colégio científico. Pois é, suas filhas passaram curso por lá. Científico. Mas tem boas recordações também do Diocesano. É um colégio que marca uma história em Mossoró muito forte. Muito forte. E daí você, então, com essa experiência na educação de ensino médio, pensou logo assim, vou para a universidade. Já era professora da universidade desde que formou-se? Olha, doutor Milton, na universidade, muitas coisas na minha vida aconteceram além do que eu pensava, não é? Eu ainda estava na universidade como aluna e fui convidada para ser monitora do professor Moésio em Geografia Humana, né, em 1971. E é claro, ele precisou fazer um curso e eu fui ficando, naquele tempo o monitor praticamente assumia as atividades docentes, né? Em seguida, as dificuldades da universidade eram enormes, né? Muito grandes, então, muito carência grandes. de professores então eu passei para a área de Sociologia, né? Porque foi minha área primeira de Ciências Sociais. Passei a trabalhar como assistente de Padre Sátiro, né, na cadeira de Sociologia, e daí eu fui, vamos assim dizer, trilhando as minhas atividades docentes, também como professora de estágio, quando eu fui, pela minha necessidade do Colégio Diocesano, trabalhando com supervisão escolar, eu fui cursar pedagogia. E fui, então, trabalhando com supervisão, com estágio de pedagogia. E, então, quando veio a estadualização, o professor Capistrano me convidou para ser pró-reitora de ensino de graduação. Foi um desafio para mim. E eu, meio temerosa, assumi. E daí... passei para uma outra área da universidade, que até então, para mim, não era conhecida, mas que foi a parte administrativa da universidade. Eu fui, na gestão do Capistrano, eu
pouco tempo, eu fui proreitora de ensino e chefe de gabinete. Foi? Exato. Também uma boa escola. Exatamente. Boa escola também. Veio então o término do mandato dele e a sucessão com o professor Gonzaga Chimbinho, e eu fui indicada para concorrer como vice-reitora. Foi uma eleição, vamos assim dizer, bem difícil, eram vários candidatos. É, né? Nós tivemos o privilégio de ser eleita como vice, né? Ô Nevinha, naquela época, vamos voltar aqui um pouquinho. Você foi chefe de gabinete de Antônio Capistrano. Exato. Não é? Aí logo depois houve a sucessão com Gonzaga Chimbinho, como reitor. E você como vice. Eu como vice. Você era companheira de chapa de Gonzaga Chimbinho? Era companheira de chapa, mas os votos não eram casados. Ah, tá certo, tá certo. Quer dizer, podia votava em Gonzaga e um outro candidato. E como vice haviam mais candidatos do que... Havia. Era. Inclusive, tinha candidatos que eram presidente da associação, sim. Candidatos fortíssimos. Fortes, né? Uma campanha, começou a aparecer as campanhas mais fortes da universidade nessa acho que época. foi uma das campanhas mais fortes da universidade. Mas aí você, como vice de Gonzaga, conseguiu conduzir bem, não foi, Nevinha? Foi. Tivemos períodos bem tranquilos, né? Foi quando a universidade começou a trabalhar seu reconhecimento como universidade, né? As forças da universidade se uniram nesse momento em prol disso aí, né? Então, praticamente, toda a comunidade universitária se voltou para isso. Tivemos um momento da estatuinte, né? Foi. Então, tudo isso veio assim dizer, unir as forças em prol desse momento benéfico da nossa instituição. Mas eu sei que naquela época houve realmente uns momentos duros, difíceis para quem administrava, não é? Porque foi um momento em que a universidade teve aquela fase, aquela mudança de, digamos assim, de domínios, não é? Com certeza. Ela estava saindo de um estado, de uma municipalização para... Estava nascendo uma estadualização, perfeito, né? Estava nascendo a estadualização. Estava nascendo. E daí, você como vice-reitora, logo depois, um passo depois, foi o quê? Reitora, né? Reitora. E eu digo sempre que o nosso mandato foi um mandato de consolidação da universidade. Ele, por incrível que pareça, eu só tive 4 anos de mandato e nesse período nós passamos por 3 governadores. Foi, né? Eu fui nomeada pelo governador José Agripino. Em seguida, ele renunciou para ser candidato a senador e veio o doutor Vivaldo Costa, né? Foi. Em seguida, o doutor Garibaldi Alves, né? Então, eu acho que nesse momento a universidade mostrou a sua maturidade. Nós não tivemos interferências políticas. Jamais se cogitou em dividir a nossa instituição em fundação e reitoria, não, permanecemos com os poderes unidos, tais quase ainda se encontram atualmente. É verdade, é verdade. Acho que ali se mostrou realmente a consolidação da nossa instituição como tal. Eu me sinto muito feliz por esse momento, ter vivenciado nos conselhos respeitados, fortalecidos. Acho que foi um momento muito importante. Foi mesmo. Neve, eu não posso dizer essas coisas não, porque quando eu começo a falar, me dá vontade logo de chorar. Foi muito boa professora, tudo. Não, que eu de Nevinha nunca me deu trabalho. Ocupar o cargo de reitora na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte para mim representou uma grande alegria, pois sabendo da nossa origem, das dificuldades que nós enfrentamos, vindo do interior, com o meu pai, que sempre zelou pela nossa educação. Dona Nevinha, como você sabe, foi uma figura na educação muito importante.
e teve meu apoio, teve minha compreensão, minha paciência, né, de dar toda a cobertura dela, participar da vida dela e eu ficar em casa cuidando dos nossos filhos. Você sabe, isso é muito importante. O recado que eu deixo para ela é que ela é muito importante para a nossa vida. Tanto para mim, como para os meus filhos, todos nós sabemos disso. Toda a família reconhece, viu?